E aí, como você está? Dando continuidade a essa jornada ao mundo da psicologia junguiana, vou falar sobre o processo de construção do si mesmo, ou individuação. Mas antes de mais nada, eu vou explicar o que significa o termo projeção para a psicologia. A projeção é um mecanismo de defesa em que a pessoa projeta, direciona seus pensamentos, desejos, sentimentos para outra pessoa, grupo ou objeto. Em outras palavras, projeção é algo que está em você, mas que você vê quando você olha no outro. Por exemplo, você se apaixona por uma pessoa. Num primeiro momento, você não está apaixonado pela pessoa real, mas pela imagem que você projetou, que você construiu sobre aquela pessoa. Agora que você entendeu o que é projeção, vamos falar sobre a individuação. Jung usou o termo individuação para falar sobre o desenvolvimento psicológico, que é o processo de tornar-se uma pessoa única, uma pessoa integrada consigo mesma. É o processo de desenvolvimento psíquico que leva ao conhecimento consciente de sua totalidade. Esse processo de amadurecimento psicológico acontece durante todas as etapas da vida. Em todas as culturas, as imagens do herói e da heroína são consideradas as corretas, as ideais. Vou falar mais sobre isso em breve, aguarde os próximos vídeos. Em algumas sociedades, geralmente as mais primitivas, esse desenvolvimento do ego e da persona são concluídos na época em que a criança se torna adulta. Isso geralmente ocorre mediante um rito de passagem. E esse é outro tema interessantíssimo que eu pretendo abordar em breve. Já nas sociedades modernas, esse desenvolvimento parece não ter fim. As pessoas estão sempre em busca de crescimento, de conquistar alguma coisa. Um curso superior, pós-graduação, crescimento profissional, seu primeiro carro, o imóvel, a criação de filhos. Sempre existe algo a ser conquistado, a ser alcançado. Esse processo só começa a ter fim a partir da meia-idade. Pode-se dizer que é o momento da crise de meia-idade. Chega um momento em que a pessoa conclui que já fez tudo o que tinha que ter feito. A tarefa agora consiste em unificar o ego e o inconsciente, buscar aquilo que ainda não foi vivido. Esse desenvolvimento da segunda metade da vida é o clássico chamado de individuação. É tornar-se o que a pessoa já é em potencial, mas agora de modo profundo e consciente. É como uma semente de carvalho, por exemplo. A semente ainda não é um carvalho, mas tem potencial para se transformar. Eu também gosto da imagem, do simbolismo da lagarta que se transforma numa borboleta. Eu costumo resumir a individuação como o processo de tornar-se a melhor versão de si mesmo. Jung diz que esse processo de tomada de consciência ocorre em 5 etapas. Eu vou tentar explicar de forma resumida. Mas antes eu quero deixar claro que esse é um roteiro, porque nem todo mundo passa necessariamente por todas as etapas, ok? A primeira etapa é chamada participação mística. É uma identificação entre a consciência e o mundo, sem que o ser consiga diferenciar um e outro. É o bebê que na primeira infância ainda não tem consciência de que ele e a mãe são seres diferentes. De certa forma, as pessoas mantêm parte dessa etapa ao longo da vida. É aquela pessoa que idolatra seu carro, ou aquele jovem ou não tão jovem que parece que não consegue viver sem videogame. Existem outros exemplos, mas eu vou parar por aqui. Na segunda fase começa a ter a diferenciação entre o si e o outro. A criança já começa a perceber que ela e a mãe já são pessoas diferentes. Os pais, mães, professores recebem projeções das crianças como se fossem super-heróis. Aos poucos, a pessoa começa a perceber que as projeções que ela criava são diferentes do mundo real. Então, o mundo perde um pouco da graça. Na terceira etapa, as projeções passam a ser investidas de ideologias e princípios. É muito comum jovens com ideologias políticas ou religiosas lutando para transformar o mundo melhor. A quarta etapa é bastante delicada. Ela representa o fim das projeções. É uma espécie de frustração. Essa extinção leva a um vazio que Jung identifica com modernidade. É o homem moderno em busca de sua alma. A pessoa se contenta com breves momentos de prazer. Os seres humanos se tornam realistas.
O ego se torna agora o único árbitro do certo e errado, o verdadeiro e o falso. A religião já não tem mais tanta importância. Há uma ruptura com suas crenças. É um estado extremamente perigoso, pois o ego inflado é incapaz de se adaptar bem ao meio ambiente. Ele pode cometer erros absurdos de julgamento. É uma fase perigosa e o ego está a um passo de ceder às tentações da sombra. Se você gosta de Star Wars, vai entender bem essa fase. O personagem Anakin Skywalker, ele deixa o poder subir a cabeça e ele foi corrompido. O arquétipo da sombra é tão óbvio nesse personagem que os produtores nem se deram ao trabalho de reinventar o nome. Ele foi literalmente seduzido pelo lado sombrio da força. Nesse momento, a justiça e a moralidade já não importam mais para ele. Reforçando, nem todo mundo chega nessa fase 4, ok? Inclusive, no próprio processo terapêutico, é muito comum a pessoa parar a terapia quando se confronta com a própria sombra, quando percebe que aquilo que ela odeia no chefe, no colega, no vizinho, são, na verdade, traços dela mesma. No geral, o mundo, a sociedade, trabalha para que as pessoas continuem nas fases 2 e 3, pois a fase 4, como já expliquei, ela pode ser perigosa. Essas 4 primeiras etapas estão relacionadas com o desenvolvimento do ego e a primeira metade da vida. A quinta etapa é a continuação do desenvolvimento e geralmente se dá a partir da segunda metade da vida. O ego e o inconsciente se unem através de um símbolo. Para chegar à integridade e ao todo, os sistemas consciente e inconsciente devem ser colocados em relação mútua. As duas metades juntas formam um todo. O consciente e o inconsciente não formam um todo quando um deles é reprimido, prejudicando o outro. O inconsciente não pode ser absorvido, e é muito perigoso reprimi-lo, pois o inconsciente é vida, e essa vida se volta contra nós quando ela é reprimida. É o exemplo da bola de basquete que eu expliquei no meu primeiro vídeo. Não se trata de um processo tranquilo, mas de um conflito entre os opostos, entre persona e sombra, entre o consciente e o inconsciente. E você? Em que fase você está? Vejo você no próximo vídeo.